Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Bahia. Neste sabadão, no vídeo de hoje, de fato, a gente vai fazer um pré-jogo da partida de amanhã contra a equipe da Jacuipense. Vamos trazer algumas informações importantíssimas sobre a estreia do Bahia no Campeonato Baiano. Vamos trazer também informações sobre o mercado da bola. Isso porque eu queria trazer para vocês uma apuração minha da situação do lateral esquerdo, Rian, que recebeu uma proposta de um clube da primeira divisão da Ucrânia, proposta de empréstimo. Eu queria explicar algumas coisas para vocês também, além, claro, da gente falar sobre o interesse, segundo o jornalista do Ceará, do Bahia no atacante Moisés, da equipe do Fortaleza. Quero já explicar tudo isso para vocês, trazer as minhas apurações, então já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia e também estudante de jornalismo, e já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre a partida de amanhã do Bahia contra a equipe da Jacuipense. Eu já trouxe isso para vocês no vídeo de ontem, mas hoje eu queria fazer uma análise e trazer algumas informações também complementares. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, o Bahia deve ter uma equipe mesclada entre jogadores do Sub-20 e jogadores que já passaram da idade Sub-20, mas que não receberam tantas oportunidades assim na equipe profissional. Estou falando do Marcos Vitor, que deve jogar, estou falando do próprio Everaldo, eu ia falar Everaldo, né? Do Everton, da equipe do Londrina. Estou falando do próprio Rian também. Todos esses jogadores devem ser titulares ou ganharem muitos minutos na partida de amanhã. Uma atenção especial ao gramado do Atlético de Alagoinhas. Isso porque em todo o estado da Bahia está chovendo bastante. Eu não estou na Bahia, estou em Sergipe, mas na Bahia está chovendo bastante. O jogo do Vitória agora mesmo lá no Barradão com muita chuva. Então, uma atenção especial de como vai estar o gramado do Antônio Carneiro. Mas a expectativa, claro, é de uma equipe que o Bahia entre em campo, independente de quem esteja, de uma equipe competitiva para a disputa do Campeonato Baiano. O Bahia se preparou bastante para este confronto, foram muitos dias treinando, visando a partida contra a Jacuipense. O Bahia vai jogar 3 jogos com essa equipe alternativa. A gente deve ter o Vitinho também ganhando oportunidades, além, claro, do Roger Gabriel, o Juan Pablo, Thiago, Sidney, todos os atletas da base, Gabriel Souza também, por exemplo, no gol. Todos esses jogadores que devem jogar, que devem ganhar minutos para poder serem vistos, né, no profissional, serem observados também pelo técnico Rogério Ceni. Lembrando que o próprio Cadu Santoro falou isso em entrevista, o Bahia deve ter, ou está tentando ter 2 jogadores, vamos dizer assim, né, bons na mesma posição, e alguns atletas da base sendo inseridos na equipe profissional para poderem ganhando oportunidades, para poder ganhando chances, né, na equipe, minutos e tal, para poderem acelerar esse processo de evolução e poderem o mais rápido possível estar jogando. Então esse processo deve acontecer e esses meninos devem ser observados. E falando sobre o Rian, tem informação sobre proposta que ele recebeu da equipe da primeira divisão da Ucrânia. Não vou me arriscar a falar o nome, mas é um clube da primeira divisão da Ucrânia que fez uma proposta para o Bahia de empréstimo com um valor já fixo, né, com uma opção ali de compra para poder adquirir o jogador no final do período. Lembrando que o Rian tem contrato com o Bahia até o final de 2025, ou seja, eu não sei muito bem como está funcionando essa situação. Caso o Bahia aceite a proposta, para poder de fato aceitar, eu acho que uma renovação, né, de empréstimo seria o mais viável nesse momento para poder fazer com que o jogador fique e que o Bahia aceite a proposta. Lembrando que o Rian vai jogar os 3 jogos do Campeonato Baiano, isso já é praticamente garantido, ele não vai desfalcar a equipe. Inclusive ele deu entrevista ontem falando sobre essa partida contra a Jacuipense, dizendo sobre ter tranquilidade, falando sobre estar tranquilo, porque é um jogo de muita gritaria e tal. O Rian é um dos atletas mais experientes desse time que o Bahia vai ter na competição, então é um jogador importante que tem uma bagagem também, né, Série B e tal. Aqui no Bahia o Rian nunca conseguiu de fato crescer e assumir a posição, ou brigar pela posição em algum momento. Tudo bem que aconteceu isso no Campeonato Estadual, Copa do Nordeste e tal, mas ainda é muito fraco, assim, o Rian não conseguiu atingir um ponto que as pessoas talvez esperavam. Eu nunca esperei esse ponto do Rian, eu sempre achei um jogador bastante limitado, nunca achei o Rian uma jovem promessa ou coisa assim, mas uma coisa que o Rian tem que me impressiona bastante é que um cara esforçado, é um cara que se dedica, é um cara que se entrega bastante, independente ali da situação que tiver, você vai esperar pelo menos isso dele. Agora, tecnicamente falando, é um jogador limitado, um jogador que não tem condições, no meu ponto de vista, de você olhando para um futuro, de ser titular ou coisa assim do Bahia, tendo em vista também até as próprias características do Rian, né? Não é um cara tão ofensivo, não é um cara que tem uma boa técnica para com a bola mesmo, né, que exige para o jogo do Bahia, esse jogo mais associado, e eu não balançaria muito em, sabe, deixa esse empréstimo acontecer depois do Campeonato Baiano e acabar aceitando, porque já é um valor pré-fixado, é uma venda que o Bahia faz, dependendo do valor já pode ser um bom negócio.
Vamos falar agora sobre a situação do atacante Moisés, da equipe do Fortaleza. Isso porque tem uma situação que eu queria comentar aqui, de um jornalista, né, que cobre lá os times do Ceará, trazendo uma informação de que alguns clubes do futebol brasileiro se interessaram na contratação do Moisés, e um desses clubes seria o Sport Clube Bahia. Eu quero trazer um contexto aqui para vocês, como eu sempre faço, explicando desde o início, para o torcedor conseguir entender de fato o que está acontecendo sobre essa situação e como ela pode, de fato, né, prosseguir depois disso, e se de fato existe alguma possibilidade do Moisés vestir a camisa do Bahia em algum momento nessa temporada de 2025. Vamos lá. Primeira coisa, o Bahia estava atrás de um atacante, mas não só atrás de um atacante, estava atrás de um jogador que pudesse fazer pelo menos as três funções que faz hoje o ataque. Na ponta direita, na ponta esquerda e também como centroavante. Tudo bem que não era o foco buscar um ponta, por exemplo. O foco era de fato buscar um centroavante. Era buscar um cara mais novo, um cara mais de área, mas que também pudesse ter essa facilidade de sair da área, de se movimentar e ir para os lados e tal, como é o William José, por exemplo, e como ele fez em alguns momentos da sua carreira atuando no futebol espanhol. Segundo esse jornalista do Ceará, né, que cobre os clubes do Ceará, o interesse aconteceu nas últimas semanas. Existiram conversas, buscando informações e tudo mais. Eu apurei que de fato o Bahia sondou o Moisés, mas essa negociação nunca aconteceu. O jogador nunca foi alvo do Bahia, um plano A ou qualquer coisa do tipo que fizesse o tricolor buscar mesmo a contratação dele, focar nisso, apresentar proposta ou coisa do tipo. O interesse e o monitoramento, ele aconteceu. Como o Bahia monitora muitos jogadores, né? Faz ali um mapeamento, busca opções, vê jogadores que se encaixam no perfil do estilo de jogo e, obviamente, esses jogadores vão ser monitorados, vão ser observados, mas não significa que esses atletas vão chegar a receber uma proposta oficial do Bahia. Faz um pente fino, busca as melhores opções, valores também de mercado, melhores condições de negócio com os clubes, até se tomar de fato uma decisão. Os empresários também têm uma parcela de responsabilidade muito grande nos acordos quando conseguem se fechar. No caso do Moisés, esse acordo, essa proposta, essa conversa mais avançada, ela nunca aconteceu. O Moisés nunca foi procurado oficialmente pelo Bahia para buscar alguma coisa. O jornalista que trouxe a informação do Ceará, ele não trouxe essa informação de que o Bahia teria feito uma proposta ou algo do tipo. Quem está falando isso sou eu, né, trazendo esse complemento dessa informação. Essa proposta oficial, essa coisa nunca aconteceu. O nome do Moisés, ele me agrada, não é um nome tão ruim assim. É um cara que foi a maior venda recentemente da história do Fortaleza. Ele foi para o futebol mexicano, de lá não conseguiu ir tão bem, depois voltou para o Fortaleza. É um cara que não é hoje tão unânime assim na equipe do Fortaleza. Eu posso estar falando uma besteira, mas de acordo com o que eu acompanhei aí dos últimos jogos do Fortaleza, ele não chegou a ser uma figura tão assim 100% sempre no time titular, mas é um cara importante. É um cara que se destaca sempre pela força física, finalização, é um cara rápido também, pode jogar pelos lados do campo, pode jogar centralizado em alguma situação, um falso 9 e tal. É um jogador interessante, mas não acho que caberia tão bem assim na equipe do Bahia. Talvez uma reposição para possível não, né? Para a saída do Tassiano. Eu ia falar possível porque eu tô com o Everaldo na mente. Mas seria uma reposição para o Tassiano, mas não é o mesmo estilo de jogo, não faz essa recomposição, não é um cara como o Tassiano, né? Mas é difícil você encontrar também, vamos combinar uma reposição para o Tassiano. O Bahia precisa fazer isso no mercado, mas falando sobre o Tassiano em si, é muito difícil repor um atleta como esse no mercado, porque o Tassiano tem características únicas. Eu duvido você, torcedor, comentar aqui abaixo um jogador que possa jogar de meio de campo, atacante, lateral, zagueiro, se precisar. É um cara multifunções. E é pouco achar um atleta assim, né, no mercado, ou quase impossível de encontrar. Então, não acho que seria a reposição perfeita, como eu vi alguns comentando e já explicando também a situação do Moisés. É isso que está acontecendo. O jogador foi monitorado pelo Bahia, mas nunca chegou de fato a haver uma sondagem, uma sondagem não, né, uma proposta, uma conversa mais avançada ou qualquer coisa do tipo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Lembrando que eu estou em Itabaiana, então não posso estar gravando tantos vídeos assim no canal como eu gostaria, mas sempre tentando deixar vocês informados. Ontem teve 2 vídeos no canal, hoje está tendo mais 2. Daqui a pouco vou para a estreia do Sergipão aqui contra o Carmópolis, né? Itabaiana e Carmópolis, a estreia do Campeonato Sergipano. Queria também documentar e trazer algumas imagens para vocês, então para quem não me segue no Instagram, segue lá para vocês acompanharem. E é isso, meu povo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de gostei também, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau.